Olá, um magnífico dia, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. É isso mesmo que você é. Glória a Deus pela sua vida. Hoje é domingo, dia 24 de setembro de 2023. Eu sou Gleiciane Araújo e venho servir a sua vida com apenas uma palavra. E hoje começamos com uma seguinte pergunta. O que nasce primeiro? Ou o que eu descubro primeiro? O meu propósito ou a minha identidade? Será que se eu descobrir a minha identidade, eu encontro o meu propósito? Para te entregar hoje o segundo passo para você recomeçar, para você viver o seu recomeço único. Nós vamos falar primeiro sobre esse enigma que muito se fala nos tempos de hoje. Amém? Glória a Deus? Então já pega a tua Bíblia, em nome de Jesus Cristo, no capítulo 5, nós ainda vamos continuar no capítulo 5, no capítulo 5 de... Só colocar aqui. No capítulo 5 de Lucas, que diz assim, olha, nós vamos no versículo 10, diz assim: E assim também estavam Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu pescarás homens, meu Deus. E aí vem essa indagação, que é com ela que nós vamos começar esta palavra de hoje. O que nasce primeiro? O propósito ou a identidade? O que eu preciso descobrir primeiro? Eu preciso saber quem eu sou, preciso descobrir a minha identidade? Essa palavra descobrir, né? Nós não vamos falar sobre isso hoje, mas é tema de um outro encontro nosso. Mas o que vem primeiro? Vamos analisar? Quando foram fabricar um avião, então aqui nós trazemos uma metáfora. Quando aqueles irmãos, que me fugiu o nome agora, que desejaram desenvolver e criar uma aeronave. Eles queriam inicialmente criar uma aeronave? Não. O desejo deles era poder voar. Exatamente. Eles tinham um desejo que era voar, transpor as fronteiras de uma forma aérea. Então eles estudaram formas e eles criaram a primeira aeronave, que multiplicando aí ao redor, ao longo desse tempo, hoje nós temos as diversas aeronaves que nos leva a voar nas alturas e transpor fronteiras no mundo inteiro. Agora vem a pergunta: o que nasce primeiro? A nossa existência ou o nosso propósito? Voar, aqui eu quero comparar a palavra voar, é o propósito. O propósito é voar. Então, por causa do propósito, eu vou formar um avião, uma aeronave. E esta aeronave vai poder executar e exercer o propósito. A primeira coisa que nós vemos aqui é um princípio elementar. E ele está contido na palavra de Deus. Quando Deus ele forma o homem, ele não simplesmente forma o homem. Ele não faz o homem, vou fazer o homem, não. O propósito de Deus, ele sempre vem antes da existência daquilo que vai vir executar, realizar.
Então, quando existe um propósito, e o que é o propósito? Aqui vamos definir essa parte em que nós estamos falando sobre a ótica, sobre a visão da finalidade. O avião tem por finalidade voar. Então, você tem uma finalidade. E a sua finalidade, ela foi planejada antes do seu nascimento. Aqui nós estamos olhando para a vida de Pedro. Antes de Pedro nascer, existir, Deus disse: este homem, este Pedro, eu farei pescador de homens. E muitas vezes nós pensamos assim, eu tenho que descobrir o meu propósito. Verdade. Só que você não, a primeira coisa aqui que eu quero te entregar, por você mesma, ou por qualquer tipo de ferramenta humana, almática, emocional, humanística, mística, você nunca vai acessar o teu propósito. O teu propósito, ele é espiritual. E o seu propósito, ele foi gerado antes mesmo da tua identidade. Ou seja, antes mesmo da tua existência, antes mesmo do teu ser, do teu espírito vir habitar este corpo aqui na Terra. Jeremias, olha o tanto que é linda a palavra de Deus. Jeremias, capítulo 1, diz assim: então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Então, antes que você fosse formada, gerada no útero da tua mãe, o Senhor designou um propósito, um plano para a tua vida. O Senhor determinou uma finalidade para a tua vida. Então, o teu propósito, ele nasce antes do que a tua própria existência. E sabe o porquê que isso é tão maravilhoso? Porque Deus aqui, Jesus Cristo, Deus em carne, ele aponta para Pedro o propósito de Pedro. Antes mesmo de que Pedro pudesse saber quem ele era, antes mesmo que Pedro pudesse ser aperfeiçoado na sua identidade de poder. Porque foi exatamente isso que ele vivenciou nos seus 3 anos e meio de discipulado, de aprendizado ao lado do Mestre Jesus Cristo. O seu propósito, ele é o princípio da tua existência. E o mais incrível é o que nós vamos falar daqui um pouquinho. O que acontece quando você entende e tem clareza da visão do teu propósito? Sabe o que eu vejo? Eu vou segurar, peraí que eu vou segurar. Agora, qual é, Gleiciane, o primeiro passo nós vimos ontem na nossa ministração anterior? Em que o primeiro passo está em ouvir a voz de Jesus. O segundo passo, ele está ligado exatamente nesse mistério do propósito. O segundo passo é você receber de Jesus a visão profética do teu propósito. Meu Deus, nada que está escrito na palavra é por acaso.
O propósito sempre vai ser revelado antes mesmo que você tome conta, consciência da tua identidade. E muito antes de você entrar no processo de aperfeiçoamento para você construir em Cristo e estabelecer a tua identidade de poder. E por que que isso acontece? Só que eu vou dizer o porquê que isso acontece aqui no final desse vídeo. E para eu te entregar a revelação agora, antes eu quero convidar você a compartilhar esta palavra com mais 7 pessoas. Não, hoje eu vou fazer um desafio maior. Compartilhe essa palavra com mais 12 pessoas. 12 pessoas precisam entender e compreender os mistérios do recomeço, os mistérios da tua identidade, do teu propósito. Amém? Glória a Deus. Já comenta aqui se você sabia, se você entendia, se fez sentido para você sobre quem nasce primeiro, o propósito ou a identidade. Comenta aqui quais são as tuas perguntas, as tuas dúvidas relacionadas a esse tema. Amém? Glória a Deus. Se você é nova aqui no canal, já se inscreva em nome de Jesus. Agora vamos lá. O primeiro passo, ouvir a voz do Senhor. O segundo passo para o recomeço é você receber de Jesus a visão profética do teu propósito. Agora, eu quero que você preste atenção na palavra pescarás homens. Sinceramente, se não é revelação do Espírito Santo, eu nunca nem tinha ouvido falar disso. E o Espírito Santo, ele me levou a algo que eu estou um pouco assim, extasiada ainda. A primeira parte desse segundo passo, que é a visão profética do teu propósito, ele está ligado quando Jesus ele vai te dar a visão do reino através de você. O que significa isso? É quando o reino, ele, através de você, ele multiplica na vida do outro. Esse reino, ele toca a vida de outras pessoas. Então, a primeira coisa que Jesus faz com Pedro, e você conhecendo a história de Pedro na palavra de Deus, você vai perceber isso. Jesus, ele não fala, ele não toca muito assim, né? O que Pedro precisaria passar de processo para chegar a cumprir esse propósito. Por que Jesus, ele não nos conta o que a gente vai precisar passar? Porque primeiro ele tem que entregar para nós aquilo que vai nos atrair, aquilo que vai nos gerar desejo para viver e pagar o preço alto de cumprir o nosso propósito. Cumprir o propósito é suave. Viver o processo para cumprir o propósito é que é doloroso, mas é uma recompensa tão gloriosa. Só que para nós sermos convencidos da recompensa, nós temos a sermos convencidos do processo, nós precisamos entender da recompensa. E aqui Jesus, ele fala para Pedro, e ele fala para você nesta hora. Não temas. De agora em diante, tu pescarás homens. Sabe o que eu acho mais incrível? É que o Senhor, quando ele me revelou com mais profundidade o meu propósito, ele disse para mim assim, Gleiciane, minha filha, eu estou te levantando para levantar outras líderes. Foi exatamente isso que Pedro, um líder, aqui ele era líder dos seus associados na pesca. E Jesus chama Pedro para liderar uma igreja, para direcionar vidas. E sabe qual é a raiz, o significado original da palavra pescar? Pescar. De agora em diante, tu pescarás homens. A palavra pescar, ela tem
duas divisões de significado. A primeira delas, diz assim, guiar. A palavra no grego está escrito agor, que significa guiar, conduzir, segurando com as mãos homens ao seu destino final. Como Deus é glorioso. Ele estava dizendo, Pedro, você tem guiado homens através do seu negócio para um destino, para alimentar suas casas, para serem prósperos através da pesca. Só que eu agora quero que você seja o condutor, o guia, aquele que segura as mãos destes homens, dessas vidas, a um destino final. Pedro, eu quero que você conquiste multidões, Pedro. Significa que ele estava dizendo, Pedro, agora eu estou te chamando para guiar e conduzir uma multidão. Pedro, agora a tua vida Pedro, ela fazia sentido aqui, ó, nesse círculo pequenininho. Só que agora, Pedro, eu quero que você seja um vaso. Eu quero que você agora seja um vaso, sabe para quê? Para guiar uma multidão. Agora eu quero que você multiplique aquilo que você já é aqui. Só que a segunda parte do significado de pescar, essa segunda parte que Pedro foi aprendendo enquanto caminhava com Jesus. A segunda parte está referindo-se a o que o Senhor Jesus iria fazer dentro de Pedro. O reino de Jesus em Pedro. E essa outra parte do significado diz zal, que significa viver, respirar, gozar da vida real, ter vida verdadeira, ser ativo, abençoado e eterno no reino, ser uma água viva que tem o poder vital em si mesma e aplica suas qualidades à sua alma, à sua própria vida. Aqui, essa segunda parte do significado de pescar está se referindo, Pedro, para que você multiplique o reino, para que você pesque multidões. É necessário que haja vida em si mesmo. Você vai passar por um processo em que vai fluir um rio de água viva do teu interior, Pedro. Pedro, ele mal sabia que ele precisava chegar bem aqui, ó, nesse nível de unção e de poder. E nesse nível de unção e de poder, é necessário uma identidade estabelecida. É necessário o que nós vamos falar amanhã, no encontro de amanhã. É necessário negar a si mesmo. É necessário edificar-se. É necessário aperfeiçoamento. É necessário uma construção em si mesmo. Sabe por quê que Jesus, ele não entrega tudo para nós? Porque nós precisamos desejar aquilo que nos dá prazer, para que consigamos suportar. Eu até coloquei aqui, para que nós consigamos, ó, a visão do propósito, a visão profética do propósito, ela te dá, ela gera no seu coração um desejo tão avassalador e uma busca
tão obstinada por viver aquilo, por cumprir aquilo, que ela vai fazer esse desejo visceral por cumprir e por ver esse propósito realizado, vai te dar a perseverança necessária para que você suporte e supere todos os obstáculos e aflições do caminho, do processo. Sabe para quê? Para que você viva o processo de estabelecer a tua identidade. E essa identidade é no nível em que a palavra diz que acontece. Aí você pode estar se perguntando, Gleiciane, eu conheço tantas pessoas que vivem o teu propósito, que ministra, que faz tantas coisas, mas eu percebo que elas não têm uma identidade estabelecida. Existe, mas Deus não me chamou para ministrar, para ensinar a respeito disso. Deus me chamou para ensinar, para direcionar que de nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Ganhar o mundo inteiro é possível sem estabelecer a sua identidade. É possível. Alguém tem uma visão profética, ministra, atua em um poder, na unção, só que o que sustenta o propósito, o que sustenta a execução de forma excelente em Cristo Jesus, é uma identidade estabelecida, fundada, arraigada, alicerçada em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o desejo de voar é grande. Só que incrível que o último nível da unção, do poder dentro do ministério é o nível da águia. Exatamente cai muito com o nosso exemplo aqui. Voar. Voar é o que todo mundo deseja. Só que para você voar com excelência e cumprir o teu propósito, que é voar, você precisa ter estrutura. Por isso que muitas pessoas têm morrido durante a caminhada, durante o propósito, durante a vida. Nada vale a pena sem que a tua identidade esteja estabelecida. Nada. Porque se tirarem tudo de você, inclusive o teu chamado, você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Até mesmo o teu propósito pode ser tirado de você em algum momento da tua vida, para que o Senhor prove se verdadeiramente você está alicerçada na tua identidade. Só que a identidade, ela é algo que você só deseja e suporta viver e estabelecer quando você tem a visão profética do teu propósito. Então, o convite do Senhor hoje para a tua vida é: busque a tua visão de propósito. Gleiciane, mas eu não sei. Sabe, eu vou te entregar agora um segredo. Você quer mesmo saber qual é a visão profética do teu propósito? A primeira coisa, claro que existem outras coisas que nós vamos falar sobre isso, mas a primeira e essencial, desejo visceral. Você precisa acordar, dormir, comer, beber, tomar banho, respirar, desejando a visão do teu propósito. Você precisa entender que, Senhor, ou o Senhor revela, me entrega a visão profética do meu propósito, ou eu vou morrer. Sabe por quê? Porque viver sem ter a visão profética do teu propósito é o mesmo que não viver. Então, enquanto você não desejar e buscar isso verdadeiramente, o Senhor não vai te entregar.
O Senhor, Ele entrega para quem busca. Busca. A busca é o primeiro, o segredo essencial para que você receba do Senhor a visão profética do teu propósito. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar por você nesta hora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento esta vida nesta hora, Pai. Eu apresento esta vida, Pai, porque eu sei. E porque o Senhor diz que esta vida tem um chamado. Esta vida tem um chamado para conduzir multidões, para guiar multidões. O Senhor chamou, o Senhor estabeleceu. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, assim diz o Senhor. E o Senhor, Ele chama você para o recomeço. E o chamado para o recomeço é para que você venha a ser escolhida do Senhor, escolhido do Senhor, para viver o teu chamado, o teu propósito nessa terra. Para que você venha fazer sentido e impactar esta geração neste tempo. Assim diz o Senhor, não temas, não te apavores, porque eu sou contigo. Eu não te desampararei, não te abandonarei. Assim diz o Senhor, não temas. E o Senhor está me dizendo, e Ele está confirmando chamados, propósitos, visões, nesta hora, neste dia, o primeiro dia da semana. E o Senhor já está confirmando em vidas aqui. Chamados, palavras que já foram ministradas, que já foram liberadas por Jesus. E o Senhor está confirmando pela segunda ou pela terceira vez hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ministro sobre a tua vida a paz, a graça, a esperança, o amor, a abundância do Senhor e a paz do Espírito Santo do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Força e coragem. Cresce e prospera. Cumpre o teu chamado. Assim diz o Senhor dos Exércitos.